Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 5, Os Homens do Reino, Parte 1. Capítulo 1, Os Sentimentos de um Garoto. Contudo, havia um sinal claro da extensão da influência dentro do reino. E esse era o vilarejo diante de seus olhos. Eles estavam cultivando abertamente plantas de contrabando nos vilarejos. Só isso era prova de que os lordes destas terras estavam em conluio com eles. Entretanto, mesmo o inquérito oficial não daria frutos. Mesmo que a Casa Real iniciasse uma investigação ou tomasse medidas legais, levar os nobres em questão à justiça seria muito difícil. O Lorde certamente diria: eu não sabia que essas plantas eram matéria-prima para drogas, ou simplesmente jogaria o problema nos aldeões e diria que foi ideia deles. Havia limites para as ações legais que poderiam ser tomadas, mesmo se alguém quisesse interromper o fluxo de drogas. O processo seria impedido por nobres corruptos alinhados à organização. A situação havia se deteriorado ao ponto de que, aqueles que estavam do lado certo da lei, ficavam de mãos atadas. Portanto, quando a lei não os levará a lugar algum, só restou recorrer à violência. E no fim foram contratadas para queimar os campos. Em sua singela opinião, queimar as drogas só trataria os sintomas, não a doença. A organização ilegal que corroía o coração do reino era poderosa demais e seu apoio político era demasiadamente influente. Só estamos ganhando tempo. Se não der para mudar as coisas, tudo isso será em vão. A chuva caía. A cacofonia das gotas ressoava nos ouvidos. As ruas da capital real não foram projetadas tendo em mente a drenagem, particularmente as pequenas vielas. Como resultado, o beco inteiro tornou-se um lago em miniatura. Gotículas de água respigavam quando gotas de chuva caíam sobre a superfície da água. O vento soprava através dos respingos e o cheiro de chuva se fazia presente. A capital real parecia submersa. Neste mundo desaturado, havia um menino tingido de cinza pelos salpicos de água. Ele morava em um casebre degradado. Não, usar a palavra casebre estaria dando louvor a um local tão desprovido. Era pouco mais que um amontoado de coisas sustentado por pedaços de madeirites, tão largos quanto o antebraço de um homem. Um pedaço de pano fazia a função de telhado, e as bordas que pendiam serviam de paredes. Um menino de 6 anos vivia nessas condições. Talvez tal descrição pudesse dar a entender que era como um restaurante ao ar livre, mas não havia nada disso em qualquer sentido da palavra. Ele estava enrolado em um canto como um pedaço de lixo descartado ao léu, deitado em um pano fino onde apoiava a cabeça. Quando se pensava sobre isso, os suportes de madeira e o tecido manchado que servia de telhado e paredes eram provavelmente o fruto do trabalho desse garoto, como uma criança construindo uma base secreta. O único mérito desta casa indigna do nome foi que ele não ficou diretamente encharcado pela chuva. O dilúvio interminável fez a temperatura afundar como uma pedra no lago, envolvendo o garoto com um frio indutor de tremores. A condensação de suas respirações curtas e infrequentes era o único sinal de que ele estava vivo. O clima roubava seu calor e o fazia desaparecer no ar. O menino havia sido encharcado pela chuva gelada muito antes de entrar em sua casa e estava perdendo rapidamente o calor corporal. Ele não tinha como parar seu tremor. Contudo, este mesmo frio amenizou a dor das contusões que cobriam seu corpo. Esse era o único consolo para ele em meio a condições desumanas. O menino permaneceu encolhido no chão enquanto olhava para o beco abandonado para o mundo. As únicas coisas que ele podia ouvir eram o som da chuva e sua própria respiração. Não havia mais nada na ausência desses sons, o que o fez pensar ser a única pessoa restante no mundo. O menino era muito novo, mas já entendia que morreria. Mas ele não tinha medo, era demasiadamente jovem para entender completamente o conceito de morte. Além disso, ele não achava que houvesse algum motivo específico para continuar vivendo. Apenas se agarrou à vida todo esse tempo porque estava com medo de sentir ainda mais dor. Se ele pudesse morrer, ali mesmo, sem sentir qualquer dor, apenas o frio do vento, e a fome roendo em seu estômago, então a morte dificilmente seria uma coisa ruim. Ele lentamente perdeu a sensação do seu corpo encharcado de chuva, e sua mente começou a desvanecer-se em um borrão. Ele deveria ter encontrado um lugar para se esconder da chuva, antes que começasse a cair, mas ele havia se deparado com vários baderneiros e recebido uma surra violenta. Já foi sorte o bastante de ter conseguido voltar para cá. Este era o único pedaço de alegria a que ele se agarrava. Isso significa que todo o resto era sofrimento? Era muito comum ele passar 2 dias sem comer, de modo que até se acostumara. Ele não tinha paz nem ninguém para cuidar dele, a solidão fazia parte do cotidiano, então não o trazia qualquer tristeza. Suas roupas esfarrapadas e seu fedor repulsivo eram um fato da vida, em nada o perturbava. Comer comida estragada e beber água suja para encher a barriga era o único modo de vida que ele conhecia. Não fazia sentido contar isso como sofrimento. Infelizmente, às vezes seu chiqueirinho era tomado por outros, ou destruído por aqueles que tinham prazer em tal. Ele também era espancado por bêbados até perder os sentidos. Então seria isso seu sofrimento? Não, não era. A triste verdade era que o menino nem sequer entendia o conceito de sofrer, pois nunca sentirá nada a não ser isso.
Mas tudo isso logo terminaria. A miséria da qual ele era alegremente ignorante terminaria aqui. A morte vinha sem distinção para os afortunados e os desafortunados. Sim, a morte era absoluta. Ele fechou os olhos. A força para mantê-los abertos esvaia-se. Seu corpo há muito havia parado de sentir o frio. Ele podia ouvir seu próprio batimento cardíaco fraco na escuridão. O som da chuva se misturou com isso, mas então ele ouviu algo estranho intervir nesse mundo. Uma voz abafou o som da chuva. Em meio aos resquícios fugazes de sua consciência, o menino forçou-se a abrir os olhos, atraído pela curiosidade única das crianças. A coisa entrou no campo estreito de sua visão. Os olhos que se fechavam lentamente para sempre se arregalaram rapidamente. Era bela. Por um momento, ele não tinha ideia do que era. A melhor descrição para isso seria como uma joia, ou brilhante como ouro. É claro que alguém como ele, que comia restos de comida estragada para sobreviver aos dias, não conseguia pensar em tais coisas. Não, havia apenas uma coisa em sua mente. É como o sol. Essa era a coisa mais distante e inatingível que ele poderia imaginar. Essa palavra apareceu em sua mente. A chuva tingiu o mundo de cinza. O céu estava cheio de espessas nuvens negras. Mesmo que o sol aparecesse, ninguém notaria. Mas mesmo assim, o sol veio passear na minha porta. Um pensamento assim passou por sua mente. A coisa estendeu a mão para acariciar seu rosto. E então o menino até então não era um ser humano, já que ninguém o havia tratado como tal. Mas neste dia, ele se tornou um. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 4 horas e 15 minutos capital real do Reino Rex. O castelo rolente estava em seu coração, seus terrenos cercados por 400 metros de muralhas com 20 enormes torres espaçadas ao longo de sua extensão. Este cômodo estava localizado dentro de uma dessas 20 torres. As lanternas estavam apagadas no cômodo não muito espaçoso e havia uma cama. Um rapaz, em algum lugar entre a infância e a adolescência, estava deitado lá. Seu cabelo loiro era cortado curto, e sua pele estava bronzeada, parecia saudável. Clint. Ele possuía apenas um nome sem sobrenome. Ele era um soldado que tinha sido autorizado a defender a dama, com o título de Dourada, uma honra que conquistou a inveja de muitos. Ele se levantava cedo, sempre antes do sol nascer. Quando percebeu que sua consciência havia emergido de um mundo distante de escuridão, sua mente se esclareceu imediatamente, e seu corpo estava quase totalmente operacional. Clint se orgulhava de sua capacidade de dormir e acordar rapidamente. Ele abriu bem os olhos e uma determinação inabalável queimava dentro deles. Ele afastou o grosso cobertor que cobria seu corpo. Era verão, mas as noites eram frias quando dormia cercado por paredes de pedras e Clint sentou-se em sua cama. Ele tocou as pontas dos dedos no canto dos olhos. Estava úmido. Esse sonho de novo. O Clint enxugou as lágrimas com as mangas. A chuva pesada de 2 ou 3 dias atrás deve tê-lo lembrado de sua juventude. Ele não estava chorando de desgosto. Quantas pessoas poderiam levar uma vida que merecia respeito? Quantos mestres dignos alguém poderia servir? O tipo pelo qual alguém alegremente daria sua vida se fosse para protegê-lo? Naquele dia, quando Clint teve a boa sorte de encontrar uma certa dama, ele decidiu dar a vida por ela a qualquer momento. As lágrimas que derramou vieram de alegria. Ele chorou de gratidão pelo milagre que o encontro havia trazido. O rosto jovem de Clint estava cheio de uma determinação constante quando ele se levantou. Não havia iluminação aqui. Neste mundo sem luz, Clint falou com uma voz rouca de excesso de treinamento. Acender a lâmpada no teto liberou iluminação branca em resposta à palavra de comando de Clint, iluminando o interior do cômodo. Este foi um item mágico encantado com a magia Continual Light. Embora itens como estes pudessem ser comprados no mercado, eles não eram baratos, e Clint só possuía um devido à sua posição única. Torres de pedra como estas tinham pouca ventilação, portanto lamparinas a óleo não eram seguras. Quase todos os cômodos aqui eram mobiliados com iluminação mágica, mesmo sendo um alto investimento a princípio. A luz branca revelou que o chão e as paredes também eram de pedra. Vários tapetes finos foram colocados no chão para diminuir a rispidez fria da pedra. Além disso, havia uma cama de madeira ao estilo rústico, e um armário de roupa ligeiramente maior que parecia grande o suficiente para guardar sua panóplia. Havia uma escrivaninha com gavetas e uma cadeira de madeira com uma almofada fina no assento. Um estranho poderia considerar isso austero, mas era mais do que ele merecia, isso segundo ele. Soldados regulares não receberiam quartos individuais. Eles dividiriam beliches e viveriam em grupos. Os únicos outros móveis que lhes eram atribuídos, além das camas, era um baú de madeira com fechadura, utilizado para guardar objetos pessoais. Ele então olhou para o conjunto de armadura de placas branca que estava no canto da sala. Era tão reluzente que parecia brilhar por conta própria. Um soldado padrão nunca receberia uma armadura tão requintada. Naturalmente, Clint não mereceu tal tratamento especial por seus próprios méritos. Este foi um presente da soberana a quem Clint devia sua lealdade. Assim era inevitável que outros se ressentissem dele. Ele abriu o armário de roupas e pegou suas vestes. Então se vestiu enquanto observava sua imagem no espelho do gabinete. Primeiro, ele colocou um conjunto de roupas velhas. Elas cheiravam a metal, não importava quantas vezes as lavasse. Então colocou uma camiseta por cima. Normalmente, ele teria colocado sua armadura em cima disso, mas não havia necessidade de ser tão formal agora. Em seu lugar, ele usava um colete com muitos bolsos e um par de calças, e com isso ele estava vestido. Ele segurava um balde com um pano.
Depois disso, ele se observou no espelho mais uma vez, inspecionando a si mesmo por qualquer coisa fora do lugar ou qualquer esquisitice em seu porte pessoal. Qualquer erro que Clean fizesse seria motivo para ataques lançados contra a princesa dourada a quem ele servia. Portanto, ele teve que ser extremamente cuidadoso. Ele não morava nesse lugar para causar problemas à sua mestra. Ele foi autorizado a viver aqui para se dedicar tudo o que tinha a ela. Clean fechou os olhos diante do espelho e imaginou o rosto de sua mestra, a princesa dourada Renner Teyer Chardellon Riley Weiself. Como esperado de sua linhagem de nascimento, ela estava cercada por uma aura sacrossanta, como uma deusa descendo sobre a terra. Ela parecia brilhar de compaixão, e sua mente elaborava muitos planos e políticas cheios de sabedoria. Ela era a nobre entre as nobres, a princesa entre as princesas. Ela era a mulher perfeita. Seu brilho dourado como uma gema preciosa e imaculada não poderia ser desfigurado de forma alguma. Se alguém fosse usar um anel para comparação, Renner seria como um enorme diamante lapidado e brilhante. Quanto a Clean, ele seria a moldura que mantinha a pedra no lugar. Qualquer falha na moldura diminuiria o valor do anel, então ele não podia fazer nada que pudesse desvalorizá-la. O peito de Clean ardia incontrolavelmente enquanto pensava em sua mestra. Mesmo os suplicantes mais ferrenhos aos deuses não podiam se comparar à devoção de Clean. Ele se examinou por mais algum tempo. Depois de ter certeza de que não iria desgraçar a honra de sua mestra, Clean assentiu em satisfação e saiu de seu quarto. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 4 horas e 35 minutos. Seu destino era um hall de treinamento que ocupava um andar inteiro da torre. Normalmente, este lugar estaria cheio de calor e atividade dos soldados. No entanto, era cedo, então não havia ninguém. O hall vazio estava em silêncio. Os arredores eram feitos de pedra, o que fazia os passos de Clean ecoarem excepcionalmente altos. As lâmpadas mágicas com continual light iluminaram bem o ambiente de treinamento. Dentro do hall, havia peças de armaduras presas a pilares de madeira e bonecos feitos de palha, para servir como alvos na prática do arco e flecha. Todos os tipos de armas embotadas estavam penduradas na parede. O treinamento deveria ter sido conduzido do lado de fora, mas havia uma razão pela qual isso era feito em ambientes fechados. O Palácio de Valência situa-se dentro do Castelo Rolente. Portanto, ter soldados treinando do lado de fora, onde embaixadores e partidos diplomáticos pudessem vê-los, seria rude. Assim, vários halls de treinamento internos foram construídos dentro das torres. É verdade que ter soldados fortes e orgulhosos treinando em público poderia ser usado para impressionar durante as negociações diplomáticas, mas o rei não gostava desse tipo de coisa. Para ele, o reino era uma nação que deveria mostrar seu lado gracioso, elegante e nobre aos convidados estrangeiros. Dito isso, alguns treinamentos ainda precisavam ser realizados ao ar livre. Em tempos como esses, os soldados tinham que fazê-lo secretamente em esquinas, ou em campos fora do castelo, ou mesmo inteiramente fora da capital. Clean entrou silenciosamente no hall, como se estivesse atravessando um bloco de ar frio, e começou a se aquecer em um canto. Depois de cerca de meia hora de alongamento, o rosto de Clean já estava em um tom incomum de vermelho. O suor escorria em sua testa, e ele soltou baforadas de ar quente enquanto se esforçava. Clean enxugou o suor e se aproximou do cavalete com armas. Ele pegou uma espada de treino pesada, e sem fio com sua mão recém-empolada e calejada. Então ele sentiu seu peso, certificando-se de que se encaixava bem em suas mãos. Depois disso, ele encheu os bolsos com placas de metal, e as prendeu no lugar garantindo que não caíssem. Depois de prendê-las, suas roupas agora pesavam tanto quanto uma armadura completa de placas. Armaduras completas de placas não encantadas eram resistentes, mas muito pesadas, e as articulações também restringiam a amplitude de movimento. Portanto, Clean deveria ter usado um conjunto de placas para praticar, pelo realismo. No entanto, Clean não queria usar uma armadura de placas cheias apenas para treinos regulares. Além disso, ele sabia que a armadura branca que receberá não era adequada para treinamento. E no fim, optou pelas placas de metal como um substituto. Ele agarrou com força a espada, que era maior que uma espada longa, e adotou uma posição alta. Então começou a balançar para baixo, expelindo sua respiração quando fez. No momento em que a arma de treinamento atingiria o chão, ele a segurou, impedindo-a de atingir o chão, e então a trouxe de volta novamente enquanto inspirava. Ele lentamente aumentou a velocidade de seus balanços, seus olhos fixos no ar na frente dele, sua mente focada no treino. Ele repetiu esses movimentos cerca de 300 vezes. O rosto de Clean parecia não ficar mais vermelho, e gotas de suor escorriam por suas bochechas. Sua respiração estava quente, como se para retirar o calor acumulado dentro de seu corpo. Clean tinha passado por um árduo treinamento como soldado, mas o porte desta espada ainda era pesado para ele. Controlar a velocidade da espada para evitar que ela batesse no chão exigia considerável força do braço. Após a 50ª repetição, os braços de Clean começaram a dar cãibra, parecia que estavam gritando de dor. O suor escorria pelo seu rosto em um dilúvio. Clean percebeu que estava no limite. Mesmo assim, ele não pretendia parar por aqui. E então, não acha que é hora de dar uma pausa? Um terceiro o chamou. Clean se virou rapidamente e lá ele viu uma figura masculina entrar em seu campo de visão. Não havia melhor palavra para descrevê-lo do que poderoso. De fato, ele era um homem que parecia um pedaço de aço forjado.
Seu rosto firme como uma rocha enrugou, e as linhas de expressão assim produzidas o fizeram parecer mais velho do que sua idade real. Seus músculos firmes provavam que ele não era uma pessoa comum. Não havia soldado no reino que não pudesse reconhecê-lo. Sronov-sama era o capitão guerreiro do reino, Gazê Sronov. Ele foi saudado como o homem mais poderoso do reino e um guerreiro que ninguém nas nações vizinhas poderia rivalizar. Seu treinamento será em vão caso não descanse. Não faz sentido se esforçar demais. Klin abaixou a espada e olhou para os braços que tremiam incontrolavelmente. O senhor tem razão. Eu exagerei um pouco. Gazê rodeou os ombros com o agradecimento inexpressivo de Klin. Se realmente entende, então não me faça continuar repetindo sempre que vejo você treinando. Quantas vezes já fez isso afinal? Eu sinto muito. Gazê deu de ombros novamente quando Klin fez uma reverência. Este vai e vem repetiu-se entre eles inúmeras vezes. Em circunstâncias normais, os dois deixariam as coisas e se concentrariam em seu próprio treinamento. No entanto, hoje foi diferente. O que me diz, Klin? Vamos treinar uma rodada ou duas? A expressão normalmente vazia de Klin foi jogada em desordem quando ele ouviu Gazê dizer essas palavras. Eles haviam se encontrado aqui no passado, mas nunca haviam cruzado as lâminas. Essa foi uma regra tácita entre eles. Isso porque não lhes fazia bem praticar juntos. Ou melhor, havia méritos em fazê-lo, mas eles eram superados em muito pelos deméritos. Atualmente, o reino estava dividido em facção real e facção nobre. A última era composta por uma coalizão de 3 dos 6 grandes nobres da nação. A luta pelo poder entre elas deixou a situação do reino precária. Alguns até sentiram que a única razão pela qual o país ainda não havia desmoronado era por causa de suas guerras anuais com o Império. Sob essas circunstâncias, o braço direito do rei, o capitão guerreiro, Gazê Sronov, não poderia ser derrotado. Por exemplo, se ele fosse derrotado, isso daria à facção nobre um amplo material para criticá-lo. Quanto a Klin, sofrer uma derrota grave faria com que os nobres não permitissem que ele defendesse o corpo da princesa Renner. Muitos nobres repugnavam o fato de um soldado de origem nebulosa como Klin foi autorizado a ficar ao lado da princesa, ainda mais sendo descomprometida e tida como a portadora de uma beleza ímpar. Devido às circunstâncias acima mencionadas, nenhuma das partes poderia se dar ao luxo de perder. Mais do que isso, eles não podiam permitir que os outros vissem suas fraquezas e dessem a seus inimigos uma abertura para explorar. Ambos eram de nascimento comum, e por isso tinham que ter muito cuidado em tudo o que faziam para não causar problemas aos seus mestres. Sendo esse o caso, por que Gazê decidiu quebrar essa regra tácita? Klin olhou para os arredores. Dificilmente seria por não ter mais ninguém por perto. O castelo era uma área densamente povoada. Certamente alguém estaria observando de longe ou espionando-os das sombras, mas ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo. Klin não tinha ideia se era por uma boa ou má razão. Ele estava confuso e chocado, mas não expressou em seu rosto. No entanto, a pessoa diante de Klin era o guerreiro mais poderoso do reino. Embora a consternação momentânea de Klin pudesse ter passado despercebida por uma pessoa comum, a pessoa à sua frente percebeu e respondeu: ultimamente, tenho sentido minhas habilidades enferrujando. Portanto, eu queria treinar com alguém que pudesse durar um pouco contra mim. O senhor realmente acha isso, Sronov-sama? O que exatamente aconteceu para fazer Gazê, o melhor guerreiro do reino, duvidar de suas próprias habilidades? Só então, Klin lembrou que a unidade que Gazê liderava tinha poucas pessoas. Klin não tinha família e, portanto, só ouvirá os rumores quando passava pelo hall. Aparentemente, a unidade se envolveu em um incidente e havia perdido várias pessoas. Acho sim. Se não fosse por um Magic Caster bondoso que me ajudou uns tempos atrás, eu nem poderia estar aqui hoje. Quando ouviu isso, Klin não pôde mais manter-se incrédulo aos motivos de Gazê. De fato, não havia ninguém que não se surpreendesse ao ouvir essas palavras. Incapaz de conter sua curiosidade, ele perguntou: como era esse Magic Caster bondoso? Ele se chamava Inzo Algon. Pelos meus cálculos, ele deve estar a par com aquele monstro, o Mago do Império. Klin nunca tinha ouvido esse nome antes. Klin adorava heróis, ele tinha uma paixão secreta por sagas heróicas. Seu interesse até cruzava as fronteiras raciais. Além disso, ele decorava avidamente todas as histórias de aventureiros que soube acontecer nos países vizinhos. Mas mesmo assim, ele não se lembrava do nome que Gazê havia mencionado. Claro, ele pode estar usando um pseudônimo. Isso, Agrum. Klin deu um chega pra lá, na curiosidade. Não tenho o direito de perguntar uma coisa dessas, ele perdeu muitos homens no incidente. Isso seria terrivelmente rude. De hoje em diante vou guardar esse nome. Mas, está realmente bem se eu treinar com o senhor? Claro, não será um treinamento sério, só vamos trocar uns golpes de espada, uma ou duas vezes no máximo. Se vai aprender algo com isso, aí tudo depende de você. Afinal, você é um guerreiro de primeira classe entre os soldados do reino. Isso me motiva a treinar com você. Isso foi um grande elogio, mas Klin só pôde aceitá-lo como cortesia padrão. Não era que Klin fosse muito forte, mas que os padrões pelos quais ele era julgado eram muito baixos. A média dos soldados do exército real era pouco mais forte que um homem comum, obviamente muito mais fracos que os cavaleiros profissionais do exército imperial. Praticamente nenhum deles era famoso nas nações vizinhas como Gazê era. Os subordinados diretos de Gazê eram excelentes soldados, mas ainda estavam um pouco abaixo de Klin.
Entre os ranks de aventureiros cobre, ferro, prata, ouro, platina, mitril, orichalcum e adamantite, Clint se classificaria na melhor das hipóteses como ouro. Ele não era fraco, mas havia muitos outros que eram mais fortes que ele. Poderia uma brincadeira como essa realmente motivar Gazet, quem era classificado como adamantite em termos de aventureiro? Clint afugentou os pensamentos que o enfraqueciam. Ter o homem mais forte do reino treinando com ele era uma oportunidade rara. Ele não se arrependeria, mesmo se Gazef acabasse ficando desapontado no final da sessão. Está bem, eu gostaria de trocar golpes com o senhor. Gazef sorriu fracamente e fez uma reverência. Os dois foram para o armário e escolheram armas adequadas para a prática. Gazef selecionou uma espada bastarda, enquanto Clint selecionou um pequeno escudo e uma espada larga. Depois disso, Clint removeu as placas de metal dos bolsos. Seria terrivelmente desrespeitoso usá-las enquanto lutava contra alguém mais forte. Além disso, ele precisaria dar tudo de si, caso contrário, não seria capaz de tirar proveito. Seu inimigo era o mais poderoso guerreiro do reino. Ele tinha que concentrar todas as suas energias e experimentar o poder desta poderosa muralha diante dele com toda a sua força. Depois que Clint ficou pronto, Gazet perguntou: seus braços estão bem? Ou ainda estão rígidos? Não mais, estão bem sim. Sinto que ainda ardem um pouco, mas isso não afeta minha pegada nem nada assim. Clint acenou com os braços. Gazet viu seus movimentos e assentiu. Havia ficado claro que não estava mentindo. Que bom, se bem que, de certa forma, é até uma pena. Em combate real, é muito raro enfrentar alguém estando na melhor condição possível. Se a força que mantém sua pegada no punho for afetada, vai precisar pensar em um modo de compensar isso. Já aprendeu algo do tipo? Não, ainda não. O senhor gostaria que eu voltasse a balançar? Não precisa ir tão longe. É só uma dica, pois precisa proteger Sua Alteza a todos os momentos. Você deve praticar estilos de luta que podem ser usados quando estiver em desvantagem, digo, quando espadas não sejam a opção, ou talvez praticar usando várias formas de armas alternativas. Conhecimento não faz mal a ninguém, sim. Espadas, escudos, lanças, machados, punhais, manoplas, arcos, clavas e armas de arremesso. O uso dessas armas é conhecido como as 9 artes, elas são a base de todos os combates armados. Acontece que, se tentar aprender tudo, acabará sem saber nada. Eu sugiro escolher 2 ou 3 e ir treinando com elas. Enfim, já falei demais, não diga uma coisa dessas, Stronov-sama. Estou profundamente grato pela palestra. Gazet sorriu e acenou para cessar o agradecimento de Clint. Vamos começar assim que estiver pronto. Comece por me dar o seu melhor movimento em sua condição atual. Depois disso, dependendo do tempo. Bem, eu posso não ser capaz de ajudar tanto, mas vou encontrar uma chance de explicar as 9 artes, os segredos de lutar com outras armas, sim. Espero ansiosamente que dê para que o senhor me ensinar muito bem. Mas fique sabendo que não estou tratando isso como treino de verdade. Quero que venha com tudo, como se fosse uma batalha real. Clint lentamente baixou a espada para uma posição baixa, obliquando seu corpo para que seu lado esquerdo ficasse de frente para Gazef e atrás de seu escudo. O olhar nos olhos de Clint era afiado, indicando que não mais tratava isso como treinamento. Da mesma forma, a postura de Gazef já deixou claro sua prontidão de combate. Os dois travaram os olhos um no outro, mas Clint não conseguiu fazer o primeiro movimento. Era muito mais fácil mover-se agora que ele havia removido as placas de metal, mas ainda assim, ele não achava que poderia derrotar Gazef. O outro homem era muito superior a ele, em termos de habilidade física e experiência. Pisar descuidadamente em seu alcance de ataque apenas convidaria um contra-ataque. Gazef era um guerreiro melhor do que ele, então talvez não desse para evitar. No entanto, se esta fosse uma batalha de vida ou morte, significava que ele deveria simplesmente jogar sua vida fora porque não conseguia evitar. Se não, então o que ele deveria fazer? A única resposta para isso era: ele precisava atacar as fraquezas na postura de Gazef. Clint era inferior em parâmetros físicos, experiência e espírito, todas as qualidades que um guerreiro requeria. Se houvesse alguma maneira de abordar essa disparidade, seria através de seus respectivos armamentos. Gazef pegou uma espada bastarda. Em comparação, Clint estava com uma espada larga e um pequeno escudo. Se seu equipamento estivesse encantado, talvez ele pudesse ter alguma chance, mas eram apenas armas de treino, praticamente iguais. No entanto, Gazef tinha apenas uma arma, enquanto Clint tinha 2 afinal, um escudo poderia ser usado como arma. Por um lado, era mais fraco, mas por outro, lhe dava mais opções. Ele defletiria um golpe com seu escudo, e depois golpearia com sua espada. Ou isso, ou usaria a espada para criar uma abertura, e depois golpear com o escudo. Clint decidiu sobre sua estratégia, que era aproveitar as oportunidades para se contra-atacar. Então ele estudou cuidadosamente os movimentos de Gazef. Depois de alguns segundos, Gazef riu. Vai vir ou não? Ou melhor, talvez eu deva ir preparado. Gazef ergueu a espada de maneira casual. Ele abaixou sua postura, reunindo forças como uma mola espiralada. Clint também começou a inundar seu corpo com força, pronto para desviar de qualquer ataque que pudesse acontecer. Então Gazef se adiantou, mirando a espada em seu escudo. Que rápido! Clint imediatamente abandonou a ideia de desviar esse golpe. Ele concentrou todas as suas energias para a defesa, a fim de suportar o golpe. E no momento seguinte um impacto surpreendente explodiu em seu escudo. Tão poderoso foi o golpe que Clint se indagou se o escudo havia se partido.
Tinha sido tão forte que a mão segurando o escudo ficou dormente. Não havia como evitá-lo sem usar toda a força de seu corpo. Onde eu estava com a cabeça? Que tipo de sincronia é preciso para explorar uma fraqueza nessa técnica? Preciso suportar esse golpe, pelo menos isso. Klin grunhiu em sua ingenuidade, e em seguida, outro impacto floresceu em seu intestino. Govarg. O corpo de Klin voou pelo ar. Suas costas bateram pesadamente no chão de pedra, o deixando sem fôlego. Quando ele olhou para Gazev, imediatamente percebeu o que tinha acontecido. Gazev estava apoiando a perna no chão. Klin foi acertado por um chute poderoso e foi jogado longe. Não se concentre demais nas mãos só porque brandem a espada. Não é assim que se faz, garoto. Você pode acabar recebendo um chute desses. Eu mirei na barriga, mas eu poderia ter mirado em algum lugar com menos proteção, como tentar quebrar suas rótulas ou algo assim. Por exemplo. Mesmo se tiver com proteção acolchoada na virilha, certas coisas podem estourar, entendeu? É preciso ficar de olho no corpo inteiro do seu oponente e estudar cada movimento. Sim, Sr. Klin lentamente se levantou, rangendo os dentes contra a dor latejante vinda de sua barriga. Gazei era demasiadamente poderoso, e sua força física correspondia à sua reputação no reino. Se Gazev estivesse lutando a sério, poderia facilmente ter quebrado as costelas de Klin através da cota de malha ou, de outro modo, o deixado incapaz de lutar. O fato de Klin não ter sofrido tal destino foi devido ao exímio controle de força que Gazev possuía, que apenas o chutou com um pouco de força, e como resultado, Klin foi arremessado longe. Ele ainda considerou como treinamento. Muito obrigado. Enquanto agradecia mentalmente por ser pessoalmente disciplinado pelo maior guerreiro do reino, Klin ergueu sua espada novamente, seu coração transbordava de gratidão. Este tempo treinando juntos era inestimável. Ele tinha que ter cuidado para não deixar que isso acabasse cedo demais. Klin se cobriu com o escudo novamente. Ele avançou em direção a Gazev, que analisava Klin em silêncio. Se isso continuasse, ele só faria os mesmos erros antigos novamente. Quando Klin se aproximou, ele foi forçado a reconsiderar suas táticas. Gazev aguardava placidamente seu inimigo que se aproximava, com uma expressão assustadoramente calma no rosto. Aparentemente, Klin não poderia forçar Gazev a usar táticas de resposta às suas habilidades. No entanto, agonizar sobre esse fato seria uma forma de arrogância. Klin estava chegando ao limite. Embora acordasse cedo para praticar todos os dias, sua taxa de crescimento era mais lenta do que uma vaca que pastasse pela rua. Ele fez pouco progresso desde que começou a aprender a arte da espada. Mesmo ele podendo ser capaz de melhorar sua velocidade e força treinando seu corpo, ele pode não ser capaz de dominar habilidades especiais como artes marciais e afins. Seria terrivelmente rude para alguém como Klin resmungar sobre não ser capaz de forçar um indivíduo talentoso a usar suas verdadeiras habilidades. Em vez disso, ele deveria culpar sua própria falta de talento por não ser capaz de fazer com que seu oponente desse o máximo de si. Com toda certeza, quando Gazev disse a ele para tratar isso como uma batalha verdadeira em vez de um treinamento simples, ele estava dizendo a Klin: lute como se quisesse tirar minha vida, ou não será digno de ser meu oponente. Klin rangeu os dentes, mas foi baixo. Ele desprezava a própria fraqueza. Se fosse mais forte, ele poderia ser mais útil. Ele poderia se tornar a espada da princesa e confrontar diretamente os vilões que assolam o povo do reino. Ele se sentiu culpado, pois a única espada da princesa era tão frágil que até para ser sacada da bainha, era preciso ter cuidado. No entanto, Klin imediatamente afastou a culpa. Ele não deveria estar chafurdando na lama da autopiedade agora, mas usando todas as suas forças para lutar com o poderoso adversário diante dele, na esperança de evoluir, mesmo que apenas um pouco. Havia apenas um pensamento em seu coração. Eu preciso ser útil para a princesa. Oh! Gazer exalou e a expressão em seu rosto mudou um pouco. Isso porque o jovem diante dele tinha um olhar diferente do habitual. Até agora ele só havia mostrado feição de chocado, ansioso e nervoso. Mas daquele chute, essas feições irritantes se foram, agora deram lugar às de um guerreiro. Gazer elevou seu nível de alerta mais um pouco. Ele considerava Klin melhor do que o próprio rapaz se considerava. O que ele mais apreciava era a sede de força de Klin, bem como a lealdade que beirava a devoção. E por fim, suas habilidades com a espada. Klin não aprenderá com o mestre, mas observava os outros e modificava suas observações em um estilo autodidata. Sua técnica não era elegante e tinha muitos movimentos inúteis. No entanto, era diferente de estilos aprendidos através de lições rotineiras. Ele considerava cuidadosamente cada golpe, criando um estilo que era ideal para o combate prático, ou para ser mais direto, o estilo de um assassino. Gazer achou isso maravilhoso. Afinal, espadas foram criadas justamente para matar. As habilidades de espada aprendidas como uma forma de recreação não eram úteis no campo de batalha. Seus usuários não poderiam defender aqueles que queriam proteger, não podiam salvar aqueles que queriam resgatar. Para esses, a única coisa que podiam fazer era esperar pela morte. Mas Klin era diferente. Gazer tinha certeza de que ele poderia matar seus inimigos e salvaguardar as pessoas que eram importantes para ele. Ainda assim, você está diferente, mas ainda não é páreo para mim. O que vai fazer agora? Para ser honesto, Klin não tinha talento. Por mais que desse tudo de si, por mais que treinasse seu corpo, nunca conseguiria atingir o apogeu da esgrima sem talento. Ele era como posse comparado a pessoas como Gazer ou Brennunglaus.
O desejo de Clint de se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa não era nada mais que um sonho ou fantasia. Mesmo assim, por que Gazef queria ajudar Clint? Não seria mais benéfico gastar seu tempo com alguém melhor? A resposta era bem simples. Gazef não podia ignorar a perseverança inabalável de Clint, por mais inútil que fosse. Se cada homem se refreasse diante de seus limites pessoais, então poder-se-ia dizer que Gazef tinha pena do fato de que Clint tentava subir a íngreme muralha ignorando os próprios limites. Portanto, ele queria ensinar Clint outra coisa. Ele sentia que havia um limite para as habilidades de uma pessoa, mas não limitava a experiência. Além disso, havia mais um motivo. Sentiu uma profunda pena pelo trágico estado de seu grande rival. Quer dizer que, estou usando ele como um substituto, o que dê serviço, mas duvido que este confronto cause algum mal a ele. Vem com tudo, Clint. Ele recebeu uma resposta estridente ao seu resmungo autodirigido. Sim, senhor. Enquanto respondia, Clint apoiou o pé com firmeza no chão e avançou para frente. Ao contrário de antes, a expressão de Gazef estava severa quando ele ergueu a espada em uma posição alta. Ele cortaria de cima para baixo. Se Clint o bloqueasse com seu escudo, ele pararia no meio do caminho. Se ele o bloqueasse com sua espada, sua arma seria derrubada. Esse ataque essencialmente fez sua defesa sem sentido. Bloquear era uma jogada ruim, mas Clint estava usando uma espada larga, em comparação com a espada bastarda de Gazef. Tudo que ele podia fazer era correr para o alcance da espada de Gazef. Gazef sabia disso e se endireitou para executar o bote. Era como correr para a boca de um tigre, mas Clint apenas hesitou por um momento. Ele mergulhou direto no alcance do ataque da espada de Gazef. Gazef estava esperando por ele, e assim que desceu seu braço, Clint o bloqueou com o escudo. O impacto impressionante foi maior do que o de antes. Clint fez uma carranca quando a dor percorreu seu braço. Que pena! Nada mudou, houve uma certa decepção no rosto de Gazef quando ele apontou o pé para a barriga de Clint e então Fortaleza. O olhar no rosto de Gazef mudou para um de choque quando ele ouviu Clint gritar. A arte marcial Fortaleza não exigia um escudo ou espada para ser usada. Se desejado, poderia ser ativada em uma armadura ou até com as mãos nuas. É claro que a maioria das pessoas usaria isso quando bloqueasse com uma arma ou escudo, porque a sincronia precisava ser perfeita. Ao usá-la com armadura, um erro de cálculo resultaria em um ser deixado indefeso diante dos inimigos. Portanto, a maioria das pessoas preferia usá-la em escudos ou espadas. Era o senso comum. Contudo, Clint sabia que Gazef iria dar um chute, então ele não precisava se preocupar com isso. Estava esperando por isso. Sim, senhor. A força do chute de Gazef pareceu desaparecer, como se absorvida por algo macio. Gazef não pôde colocar força em sua perna estendida, e assim, foi forçado a recuperar seu equilíbrio. Vendo o estado desequilibrado de Gazef, Clint se aproximou dele. Corte! Ele ergueu a espada depois de iniciar a manobra, e em seguida desferiu um golpe de cima para baixo. Você precisa desenvolver uma técnica que possa desferir com confiança, depois de obedecer ao conselho de um certo guerreiro. Clint e sua falta de talento começou a treinar com afinco, trabalhando de corpo e alma para produzir esse movimento, um golpe que cortava de cima para baixo. O corpo de Clint não estava embainhado nos músculos. Ele nascerá com um físico normal, e construir músculos era difícil. Ele também não era dotado de destreza, permitindo que ele se movesse como queria, mesmo com um corpo musculoso. Por causa disso, ele havia aperfeiçoado uma estrutura muscular apropriada ao seu estilo de treinamento árduo. O fruto disso foi esse golpe. Era um ataque cortante de alta velocidade que havia sido refinado a níveis extraordinários, um lampejo de aço seguido por um poderoso vento. Esse golpe atingiu a cabeça de Gazef. Seria fatal se estivesse conectado, mas Clint não estava pensando nisso. Sua confiança em Gazef era absoluta. Ele só usará esse movimento porque tinha certeza de que o poderoso Gazef não seria atingido por um ataque daquele nível. Houve um zumbido de metal, e a espada larga colidiu com a espada bastarda levantada. Tudo isso ainda estava dentro de suas expectativas. Clint concentrou toda a extensão de sua força na tentativa de desequilibrar Gazef. No entanto, Gazef permaneceu imóvel como uma montanha. Era difícil manter o equilíbrio em um pé, mas Gazef havia bloqueado facilmente o ataque feito com a força total de Clint. Era como se ele estivesse enraizado na própria terra. Clint atacou com seu golpe mais forte, usando toda a força que conseguiu reunir. Porém, mesmo a combinação desses dois fatores, não foi para abalar Gazef firme em seus pés. Este fato chocou Clint em seu âmago, e seus olhos foram para sua barriga. Ele teve que se aproximar para atacar usando a espada larga. Ou seja, Gazef poderia ser capaz de chutar sua barriga mais uma vez. Quando Clint saltou para longe, tal chute atingiu seu corpo novamente. Houve uma dor fraca e latejante. Depois disso, os dois cambalearam vários passos separados. Gazef abaixou os olhos e os cantos de sua boca subiram ligeiramente. Um sorriso, mas não aquele que causava descontentamento. Ele mostrou claramente seu bom humor. Clint ficou um pouco desconfortável diante do sorriso, que era como um pai vendo seu filho amadurecer. Bom trabalho. Melhor eu ficar um pouco sério agora. O rosto de Gazef mudou. Uma emoção de terror percorreu o corpo de Clint. Isso porque seus instintos lhe diziam que o lutador mais forte do reino agora estava diante dele. Relaxa, eu tenho uma poção comigo. Deve ser capaz de consertar ossos quebrados, então não se preocupe, muito obrigado. O coração de Clint balançou quando ele ouviu seu oponente dizer que ele possivelmente sofreria uma fratura.
Ele estava acostumado a ser ferido, mas isso não significava que gostava. Gazer deu um passo à frente, 2 vezes mais rápido do que Clean. A ponta da espada bastarda apontou para o chão, traçando um caminho baixo que veio nas pernas de Clean. A velocidade do ataque trouxe pânico a Clean, e ele fincou a espada no chão, preparando-se para proteger as pernas. Houve um impacto feroz. Assim que Clean percebeu, a espada de Gazer saltou para cima. A espada bastarda viajou ao longo do corpo da espada de Clean em uma trajetória ascendente. Og! Clean jogou o rosto e o resto do corpo para trás, e a espada bastarda passou por seu corpo. Vários fios de cabelo foram cortados e seguiram o deslocamento do ar. Cheio de medo de como Gazev o havia dominado em um instante, Clean olhou a ponta da espada. Então, para seu horror, ele viu a espada bastarda parar de repente, e então virar. Seu corpo estava se movendo antes que sua mente pudesse pensar. Como se impulsionado por um instinto básico de sobrevivência, ele estendeu seu pequeno escudo, que colidiu com a espada bastarda, e produziu um som de metal. E então, houve uma onda de dor. Clean foi arremessado pelo impacto. Ele bateu no chão rolando, e com o impacto perdeu seu controle no punho da espada. Parece que a espada bastarda tinha mudado de direção imediatamente para uma varredura horizontal depois de saltar do escudo, e isso atingiu a lateral de Clean, que estava exposta. Siga o fluxo entre seus movimentos. Não pense, primeiro atacar, depois defender. Todo movimento deve ser feito para lançar o próximo ataque. Pense em como usar sua defesa para emendar um ataque. Clean pegou sua espada caída e apertou a mão na dor em sua cintura enquanto lutava para ficar de pé. Dei um golpe mais fraco. Sei que fraturar ossos é um saco. Ainda é capaz de lutar, né? Como está se sentindo? A respiração de Clean estava cheia de tensão e dor, em contraste com a respiração calma e regular de Gazev. Ele só estava desperdiçando o tempo de Gazev se não conseguisse nem suportar alguns golpes. Dito isso, Clean ainda queria se tornar o mais forte possível. Ele acenou para Gazev e ergueu a espada. Ótimo! Então vamos continuar, sim, senhor. Com esse grito rouco, Clean começou a avançar. Ele foi atingido, ele foi derrubado, ele foi até mesmo espancado. Clean foi amarrotado no chão de pedra várias vezes. As lajes frias drenavam o calor de seu corpo, através de suas roupas e cota de malha. Na verdade, parecia muito confortável. Ele não enxugou suor. Mais precisamente, ele não tinha forças para fazê-lo. Quando a dor submergiu sua mente e todo o seu corpo, uma súbita onda de fadiga o inundou, e seus olhos se fecharam levemente. Se saiu muito bem. Eu tentei evitar quebrar ou trincar seus ossos enquanto o golpeava. Como está se sentindo? Ainda no chão, Clean moveu as mãos para sentir os lugares que doíam. Então ele abriu os olhos. Sem problemas aqui. Dói, mas são apenas inchaços e contusões. As ondas de dor eram bastante leves. Não afetariam seus deveres de proteger a princesa. Que bom. Então não precisaremos usar a poção, não. E se eu usar, vai remover os efeitos do treinamento muscular. Isso aí, fornecer uma cura rápida por magia reverte o músculo ao seu estado original. Deixe que sarem naturalmente. É assim que é. Então, vai proteger a princesa depois disso, correto? Sim, mas enfim, fique com isso então. Use-a se algo acontecer. O frasco de remédio tilintou quando Gazev o colocou ao lado de Clean. Muito obrigado. Clean sentou-se olhando para Gazev. Ele olhou para o homem cujo esgrima ele não podia sonhar em competir. O homem ileso achou estranho e perguntou: que foi? Nada. Eu apenas pensei que o senhor é realmente incrível. A testa de Gazev estava sem suor. Sua respiração estava calma e regular. Essa era a diferença entre Clean, exausto no chão, e o homem mais forte do reino? Clean suspirou em desalento, mas estava satisfeito com o resultado. Gazev, por outro lado, parecia estar sorrindo. Se é o que acha. Bem, como se pretende perguntar como eu fiquei tão forte, eu realmente não sei. Basicamente eu nasci assim. Aliás, aprendi a lutar como mercenário. Os nobres chamavam meu hábito de chutar as pessoas de rude, mas foi nessa época que eu aprendi. Não descobri algum segredo para me tornar forte, concluiu Gazev. Clean pensara que repetindo a mesma prática repetidamente acabaria por torná-lo um pouco mais forte, mas isso foi rejeitado em um instante. Nesse sentido, você é bastante adequado para o meu estilo de luta. Chutes e socos combinam com seu porte, Clean. O senhor acha mesmo? Sim. Você não foi treinado como espadachim ou soldado, mas leva jeito. Quando alguém pega uma espada, é natural ser apenas nela, mas eu não curto isso. Eu sinto que a espada deve ser apenas um método de ataque, assim como socos, chutes e assim por diante. É um modo de lutar bem prático. É dito como sujo, mas combina com aventureiros. O rosto de Clean não era mais uma máscara de seriedade. Havia um sorriso. E pensar que o homem mais poderoso do reino realmente elogiaria suas habilidades aleatórias e desleixadas de espada. Ele ficou encantado com o fato de que sua esgrima, que os aristocratas desprezavam, receberá tais elogios. E é isso, chega de treinar por hoje. O dever me chama. Preciso encontrar o rei a tempo do café da manhã. E você, não precisa se apressar e ir para o lado da princesa? Não, a princesa tem uma visita hoje. Uma visita? É algo nobre? E pensar que a princesa teria um interlocutor. Gazev ficou bastante surpreso, e em seguida Clean respondeu. Sim, a Indra-sama. Indra? Qual dos Indra? Azul. Ou é o vermelho? É a Indra-sama da rosa azul. Gazev suspirou em visível alívio. Tá, claro.
Se uma amiga visita. Gazer estava supondo que Renner havia impedido Clem de estar ao lado, porque tinha recebido a visita de uma amiga, mas a verdade era que Clem gentilmente recusou o convite. Ele e a princesa tinham um relacionamento em que não precisavam discutir trivialidades. Até Gazer franzia a testa em desaprovação se soubesse que Clem recusará o convite de um membro da casa real. Portanto, ele não declarou a verdade, mas deixou que Gazer tirasse suas próprias conclusões. Clem conheceu a Indra através de Renner, e a Indra o considerava muito bem. Certamente, ela não o rejeitaria como os outros nobres caso ele se juntasse a elas em um jantar. No entanto, Clem considerou que sua mestra, Renner, não tinha quase nenhuma amiga, e sentiu que se ele, como homem, não estivesse por perto, as duas senhoritas seriam capazes de falar sobre coisas pessoais que não falavam normalmente. Muito obrigado por hoje, Gazer-sama, que isso não faça cerimônias. Eu também me diverti bastante, se não for incômodo, posso pedir sua orientação novamente, como hoje. Gazer não pôde responder por um momento. Clem viu sua reação e começou a se desculpar, mas Gazer falou primeiro. Claro, tudo bem. Contanto que não haja mais ninguém por perto, Clem entendeu profundamente a relutância de Gazer, e por isso não falou mais. Ele forçou seu dolorido corpo a ficar de pé, e falou seus sentimentos sinceros. Muito obrigado. Gazer acenou de volta e caminhou em frente. Ah, melhor dar um jeito nessa bagunça bem rápido. Não quero me atrasar e perder o café da manhã com o rei. Rei, aquele seu golpe descendente foi muito bom. Mas precisa pensar sobre o que virá depois. Pense no que faria se fosse evitado ou bloqueado, sim, senhor. Terceiro dia do mês baixo fogo. Nono mês, 6 horas e 22 minutos depois de se despedir de Gazer. Clem limpou o suor com uma toalha úmida e foi para um lugar drasticamente diferente do hall de treinamento. Esta sala tinha o mesmo tamanho do hall de treinamento. Estava cheia de muitas mesas e bancos compridos, repletos de pessoas conversando alegremente. Uma fragrância deliciosa se destacava em meio ao ambiente. Este era o refeitório. Depois de entrar, Clem passou pelo burburinho dos soldados e se juntou ao final da fila. Muito parecido com as pessoas na frente dele, Clem estava com vários vasilhames empilhados. Havia uma bandeja, um prato, colher e copo, todos feitos de madeira. Ele colocou sua refeição na ordem apropriada. Uma batata cozida no vapor, um pouco maior do que o habitual, pão integral, ensopado branco bem encorpado e cheio de ingredientes, repolho em conserva e uma salsicha. Para Clem, essa era uma refeição sumptuosa. O aroma das porções em sua bandeja dava água na boca. Clem olhou ao redor do refeitório enquanto o aroma estimulava seu estômago. Vários soldados estavam comendo. Eles se sentaram com amigos, enquanto comiam, conversavam sobre o que fariam na próxima folga, sobre a comida, famílias e em outros tópicos leves. Nada fora do comum. Clem viu um assento vazio e atravessou o burburinho em sua direção. Ele passou por cima do banco e sentou-se. Havia soldados de ambos os lados, conversando cordialmente com seus amigos. Quando Clem sentou-se, eles se viraram para olhá-lo, mas logo perderam o interesse e voltaram os olhos para outro lugar. Era como se Clem sentasse no olho da tempestade. Um espectador poderia achar isso assustador. Embora houvesse uma alegre conversa ao redor dele, ninguém deu atenção a Clem. Mesmo que fosse verdade que ninguém conversaria com um estranho, todos aqui eram soldados, servindo no mesmo local, e talvez precisassem depender um do outro em tempos de guerra. Desse ponto de vista, a atitude deles foi bem estranha. Era como se Clem não existisse para eles. De sua parte, Clem não planejava falar com mais ninguém, afinal, ele entendia claramente sua posição. Os guardas do Castelo Rolente não eram meros soldados. Soldados do exército real incluíam recrutas armados e equipados pelos lordes de vários domínios, mercenários contratados pelas cidades, guardas encarregados de patrulhar as cidades e assim por diante. Porém, a única coisa que tinham em comum era que todos vieram de berço simples. É claro que permitir que plebeus de proveniência incerta se aproximem da casa real e do palácio, com seus muitos segredos, causaria muitos problemas. Portanto, os guardas do Castelo Rolente eram aqueles que eram recomendados por um nobre. Se os guardas causassem algum problema, seus nobres patrocinadores seriam culpados em seu lugar. Com isso, todos os candidatos eram cidadãos justos e honestos. Todavia, porém, essa prática levou a um certo fenômeno. Isso é facionalização. Todos os nobres patrocinadores pertenciam a uma das duas facções. As tropas que eles recomendaram naturalmente se juntariam às facções dos seus mestres. Já que qualquer um que se opusesse aos nobres não tinha chance de ser escolhido, não era um exagero dizer que todos os soldados aqui eram afiliados a alguma facção. Soava puramente desvantajoso, mas o benefício era que os soldados constantemente afiavam suas habilidades para não serem atraídos a um conflito de facções. Eles ainda não estavam nem perto do nível dos cavaleiros imperiais, mas os guardas da Guarda Real eram até habilidosos. Claro, Clem era muito mais habilidoso do que eles, mas os nobres tinham conseguido encontrar falhas até nisso. Afinal, ele era mais forte que as tropas que os nobres propuseram. Era possível, embora raro, ser patrocinado por um nobre neutro. Mas na situação atual, com disputas e atritos acontecendo entre a facção nobre e a facção real, apenas um nobre era habilidoso o bastante para transitar entre as duas facções como um morcego. E comparativamente, havia um indivíduo semelhante entre as fileiras de soldados escolhidos a dedo. E esse indivíduo era Clem. Clem estava em uma posição muito estranha.
Originalmente, alguém como Clean não poderia ficar do lado de Renner. Por ser de nascimento comum, ele nunca seria confiado com a pesada tarefa de defender a realeza. A história até tinha trazido nobres a encargo da proteção da casa real. Entretanto, houve exceções, na forma de Gazer Stronoss, o soldado mais forte do reino, e as tropas de elite sob seu comando. Além disso, quase ninguém poderia se opor publicamente ao desejo fervoroso da princesa Renner. Talvez um membro da casa real pudesse rejeitá-lo, mas já que o rei, a mais alta autoridade, dera sua aprovação, ninguém mais poderia se opor. Clean teve um quarto pessoal devido à posição incomum que possuía. Renner em pessoa que providenciou. Mas, ao mesmo tempo, isso o deixou isolado dos outros. Afinal de contas, Clean não era afiliado a nenhuma facção e estava desconfortável em ambos os campos. Ele era como uma batata quente passando de mão em mão. Dada a situação e aos antecedentes de Clean, ele deveria ter sido membro da facção real. Porém, a facção real era um grupo de nobres que havia jurado sua lealdade ao rei, e eles não aprovavam a presença de Clean, cujas origens eram desconhecidas. No final, Clean era basicamente um porco-espinho. Eles escolheram deixá-lo em paz e esperar que ele se voluntariasse para ajudar por vontade própria. Por outro lado, a facção nobre achava que apadrinhar Clean teria benefícios, mas também seria como deixar um lobo viver entre os cordeiros. As facções eram feitas de muitos nobres, e nem todos pensavam igual. As facções eram, em última análise, organizações formadas para o lucro. Sendo esse o caso, enquanto alguns membros da facção real o olhavam com desprezo, afinal, ele era um mero plebeu que tinha sido autorizado a ser a pessoa mais próxima da princesa dourada. Outros o queriam para interesses próprios. Só que no fim das contas, ninguém era bobo bastante para arriscar dividir sua facção por Clean. Em conclusão, ambos consideraram Clean um ativo que ninguém queria, mas que também ninguém queria ceder a seus rivais. Foi por isso que ninguém falava com ele, foi por isso que comia sozinho. Da parte dele, também não conversava com ninguém e não prestava atenção em seus assuntos. Ele simplesmente terminou seu café da manhã em menos de 10 minutos. Pronto, hora de ir, satisfeito, ele murmurou para si mesmo, uma prática adquirida em longas horas de solidão. Assim que estava prestes a se levantar, ele esbarrou em um soldado que passava. O rosto de Clean estava impassível quando um cotovelo atingiu o local onde ele havia se machucado em seu duelo com Gazer. Mesmo doendo, ele não fez nada. O soldado que bateu nele não disse nada, apenas continuou. Os soldados ao redor também ficaram em silêncio. Alguns franziram as sobrancelhas quando viram, mas ninguém se intrometeu. Clean suspirou profundamente e saiu com a tigela e o prato. Foi incômodo, mas nem tanto. Ele ficou até aliviado por não haver cozido quente na tigela naquele momento. Tendo quase tropeçado por conta de um pé no meio do caminho, ele seguiu. Pessoas esbarravam de propósito contra ele sob o pretexto de ser sem querer. Ele estava acostumado a essas coisas. Contudo, e daí? Clean continuou em frente. Eles não podiam fazer mais nada com ele não em um lugar público como o refeitório. Clean manteve a cabeça erguida. Seus olhos estavam fixos para frente, e ele não titubearia por nada. Se ele mostrasse algum sinal de comportamento impróprio, causaria problemas para sua mestra, Renner. Afinal de contas, cada movimento que Clean fazia refletia diretamente na reputação de Renner, a mulher a quem ele devia sua lealdade. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!